Muito boa noite, caro telespectador. Está a assistir ao programa O País Econômico. Hoje vamos discutir as decisões tomadas ontem pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, que se reuniu, como disse ontem, e tomou algumas decisões importantes para o país, tendo em conta o ambiente que se vive na nossa economia. A principal medida tomada pelo Banco Central é a alteração do regime de reservas obrigatórias, que passa a ser feita de duas formas. A primeira, as reservas serão encaminhadas ao Banco Central em moeda nacional, portanto em metical, e a segunda será encaminhada em moeda estrangeira, no caso em dólares. As canalizações que forem feitas em moeda nacional, portanto o metical, serão feitas na ordem de 10%, e as que forem feitas em dólar serão na ordem de 15%. Além disso, o Banco de Moçambique decidiu subir as outras taxas diretoras no sentido de tentar conter a inflação e a depreciação de metical. Para discutirmos estas decisões do Banco de Moçambique, tenho como convidados os economistas Constantino Marangula e também Eduardo Sengo, que representa a Confederação das Associações Econômicas. Começo por si, Constantino Marangula. Esta decisão do Banco Central tem em vista, essencialmente, captar dólares e controlar a inflação. Sim, estamos a viver um momento específico da nossa história econômica recente, né? Depois de uns bons 10 anos, ou talvez uns bons 20 anos, entramos num quadro em que efetivamente as nossas principais variáveis macroeconômicas começam a apresentar problemas. A inflação no ano passado esteve acima de 10% e depois de sair do nível próximo de 2% no ano anterior. Num quadro dessa natureza, as autoridades têm que tomar decisões, e parte das decisões tem que ser de natureza fiscal, que é uma espécie de contração, digamos, da despesa pública, com alguma reorientação, mas também há que esperar, digamos, alguma ação do ponto de vista da autoridade monetária. As medidas tomadas pelo Banco Central enquadram-se digamos, na receita típica de ajustamento quando estamos com riscos inflacionários, que seria tentar vermos como é que nós podemos enxugar, como é que a autoridade monetária pode enxugar a massa monetária existente na economia, e com particular realça a questão do aumento da taxa de reservas obrigatórias para os depósitos em dólares. Em princípio, o grande desafio, que é a característica típica de uma economia como a nossa, é a questão da dependência de importações. E sabemos que andamos com uma depreciação histórica, digamos, por volta de 50%. E há que encontrar, nesse caso particular, formas de minimizar esse tipo de depreciação. Parece-me que a autoridade monetária pensou e achou que esta era a saída. As consequências, teríamos que fazer futurologia, depois podemos ver. Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Sengo, pergunto assim também, como é que olha e qual é o alcance desta decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central? Bom, muito boa noite a todos os telespectadores e tanto ao Dr. Marangula, colega do painel hoje aqui. Dizer o seguinte, de facto, esta, como o próprio Banco Central diz, visa essencialmente controlar a inflação. Das avaliações que o Banco Central faz é que o déficit da balança de pagamento, portanto, continua a aumentar, portanto, a balança de pagamento continua a agravar-se em termos do seu déficit. A questão dos preços das matérias-primas continuam a reduzir no mercado internacional, o que penaliza as nossas importações. Olhando para o mercado nacional, existe uma pressão inflacionária, o metical continua a depreciar e as reservas internacionais nossas líquidas continuam em queda, de certa forma. Embora neste último mês tenha recuperado em 30 milhões, mas em termos gerais, olhando do ano passado para cá, a tendência é de queda. Portanto, tendo em vista este quadro,
e que o Banco Central já tinha encetado medidas no sentido de enxugar a liquidez do mercado e procurar, com via disso, isso no pressuposto de que esta liquidez que se transformava em crédito à economia é que financiava a expansão das importações e, por via disso, pressão da nossa balança de pagamentos e pressões à depreciação do metical. Portanto, essa absorção de liquidez iria neutralizar esta situação. Contudo, embora a absorção estivesse em curso de liquidez na economia, algumas estimativas indicam claramente que o primeiro trimestre deste ano, o Banco de Moçambique esteve a enxugar, a absorver, do que, portanto, a canalizar uma moeda liquidez para o mercado, comparativamente àquilo que aconteceu ou no trimestre homólogo, portanto, no primeiro trimestre do ano passado, em 2015, ou então no último trimestre, que é o quarto trimestre de 2015. O Banco de Moçambique, só nas janelas de operações, portanto, operações de facilidade permanente de depósito, que é o FPC, e facilidade permanente de depósito, conseguiu enxugar qualquer coisa à volta de 7 bilhões de meticais, 7,1 milhões de meticais. Isto ainda tem que se somar àquilo que enxugou, absorveu através da janela das reservas obrigatórias. Portanto, diríamos que conseguiu enxugar a massa. Sim. Entretanto, apesar de estar a enxugar, nota que a depressão cambial continua. O que mantém os riscos da inflação. Daí que eu perguntava. Agora, a questão é o seguinte, porquê que isto está a acontecer? Isto está a acontecer porque, embora a moeda doméstica esteja sendo reduzida do mercado, está sendo recolhida do mercado, não está a haver reação do lado da moeda externa, moeda estrangeira. Continua a haver falta da moeda estrangeira. E numa situação em que as reservas internacionais estão em queda, significa que o próprio Banco de Moçambique está com uma posição enfraquecida em termos de intervenção. Portanto, procura encontrar de que forma posso garantir um equilíbrio. Estou a recolher a moeda nacional e como é que eu garanto a injeção dessa moeda estrangeira. Então, as exportações estão fracas, está claro, o investimento está parado. Então, o Banco de Moçambique fez uma análise do mercado, verificou que existem um nível de depósitos, a nível de moeda estrangeira, no caso do dólar. Exatamente. Mas que esta moeda não está disponível para transações. Portanto, não existe liquidez, mas existe um saldo que vem se verificando mês a mês, portanto, no sistema. E este saldo não está sendo disponibilizado para transações devido a questões de risco cambial. Portanto, como fazer esta moeda ser líquida, essa moeda estrangeira ser líquida para as transações? O Banco Central decidiu alterar o regime de reservas obrigatórias. Até aí já percebeu. A pergunta que eu faço é se esta decisão que foi tomada, e tendo em conta a contextualização que deu, é se esta decisão vai permitir recuperar o peso da moeda nacional em relação ao dólar em particular. Isto depende como o mercado vai reagir. Não podemos dizer claramente que isto vai resultar. Esta medida tem duas componentes. A primeira é atacar as expectativas. A segunda é, de facto, canalizar moeda tanto no mercado. Por que digo isso? Porque olho para esta medida de mudança do regime. Só entra em vigor a 7 de junho. Portanto, por meio, o Banco Central vai ter ainda, o Comitê de Política Monetária ainda vai ter uma reunião no dia 16 de maio, segundo o próprio comunicado diz. O que significa que fará uma reunião antes dessa medida, de facto, estar em vigor. Portanto, por que deste tempo muito largo para entrar em vigor? Por que, por exemplo, não entra em vigor em maio? Eu penso que aqui o Banco Central está a procurar explorar do lado da expectativa, criar uma expectativa de, segundo tanto a cadeia de transmissão desta medida, que seria o Banco Central enxugar
divisas que estão no mercado, que estão constituídas em depósitos, e depois canalizar, financia as suas reservas internacionais que tanto recuperam, e a partir daí consegue intervir no mercado cambial, onde disponibiliza essas divisas aos bancos comerciais que compram e transacionam com os seus clientes. Então, portanto, estariam a aumentar a oferta dessa divisa. Isto poderia gerar uma expectativa de que no futuro, com esta injeção que pode haver, porque devido a esta medida, o que se pode ganhar com a moeda estrangeira possa ser menos do que se ganha hoje. Então, vale a pena eu ganhar hoje, libertando a divisa, e ganhando um câmbio mais alto do que pode ser o futuro. Portanto, esse é o lado da expectativa que eu vejo. Provavelmente o Banco Central tem. Marangula, tem esta visão otimista que tem o Sengo em relação a esta decisão? Não otimista, estou a explicar a cadeia. O Sengo está a explicar a cadeia. Eu estou com dúvidas. Eu penso que este movimento pode ter dois sinais, um sinal positivo e um sinal negativo. Um sinal positivo pode ser dentro da linha que o Sengo disse. O Banco Central consegue, digamos, retirar uma parte, digamos, da moeda estrangeira que está retida como um ativo pelos agentes econômicos, fica com essa parte e depois injeta no sistema e tenta estabilizar por essa via a taxa de câmbio. Mas isso depende muito, de facto, do que está a determinar as pessoas reterem a moeda. O que estou a pensar é que o efeito lógico de uma medida dessa natureza, quer dizer, olhando para a liquidez, seria, por exemplo, no sentido de aumentou a taxa de reserva obrigatória, há o problema de liquidez do dólar no mercado, e contrariamente à expectativa do Banco Central, provavelmente pode acontecer o dólar ficar ainda mais caro e ainda mais e com efeito sobre a taxa de câmbio. Eu penso que eu prefiro esperar, digamos, para ver o que efetivamente vai ocorrer. Acho que o que nós precisamos de encontrar são fontes alternativas de divisas. Esta, se tem que funcionar, acho que é uma medida muito provisória, efetivamente. Nós temos que, há assuntos que temos que resolver, a questão da estabilidade política, há assuntos que temos que resolver, a questão de como é que nós conseguimos mobilizar mais ajuda externa, como é que nós conseguimos mobilizar mais recursos dos moçambicanos que estão no exterior, que temos muitos moçambicanos no exterior, que podem também, de alguma maneira, ser uma fonte muito importante de moeda externa. Os outros países vivem à custa desse tipo de processos e, efetivamente, a questão da produção, como o Sengo mencionou, e as nossas exportações. Não penso que é preferível esperar para ver no seu entender, o grande desafio que se tem é encontrar fontes alternativas de moeda estrangeira. Sim. Esta medida é uma medida provisória. Essa é uma medida provisória que não sei se vai efetivamente resolver o problema, porque esta é uma medida que tem dois efeitos esperados, um efeito positivo e um efeito negativo. O que vai ser o efeito líquido? Eu prefiro esperar para ver. Muito bem. E esta interpretação que o Sengo também faz, porque esta decisão só entra em vigor a partir do dia 7 de junho, portanto, mais de um mês, que o Sengo diz que neste espaço o Banco de Moçambique quer avaliar a reação do mercado, aliás, vai se reunir antes desta decisão entrar em vigor e aí poderá fazer um ponto de situação, voltando a analisar esta mesma decisão. Sim, a economia funciona muitas das vezes com expectativas e com as reações dos agentes econômicos. Penso que é razoável o Banco Central adiar um pouco o momento de implementação da medida, um pouco para testar as águas e as sensibilidades, digamos, dentro do espaço econômico. O que é que vai ser o resultado dessa próxima reunião? Penso que só o futuro dirá e as consequências também só o futuro naturalmente dirá. O que a mim me parece é que podemos ter overdose. Overdose significaria
um cenário em que tomamos, a autoridade fiscal está a tomar medidas restritivas, a autoridade monetária está a tomar medidas restritivas e o paciente pode ter problemas, porque está a receber muita cloroquina ou muitos comprimidos ao mesmo tempo. E ainda é discutível se de facto os problemas nossos são problemas do setor real ou são problemas efetivamente monetários. Explica-se alguma ideia de que as ações passadas, expansionárias passadas de política monetária podem ter encorajado a expansão do crédito? Há alguma razão para essa lógica, mas lendo o próprio comunicado do Banco Central, um pouco mais para cima, nas entrelinhas, percebe-se que há questões estruturais de fundo. Sim. Quando se fala da inflação em Nampula, quando se fala, digamos, da inflação na Beira, e quando se fala da questão da tensão política, depois fala-se da seca, significa que o paciente pode estar a sofrer, não de malária, pode estar a sofrer de uma outra doença. E que, nesse caso particular, o médico pode ser que não seja aconselhável medicar, digamos, cloroquina. Tem que se medicar uma outra, ou facidar, ou qualquer outra coisa. Muito bem, Sengo, queria também que abordasse esta questão que está a levantar o Dr. Constantino Marangoni em relação a esta decisão não vir a surtir o efeito desejado. Há a possibilidade de surtir efeitos positivos, mas também há, como bem diz, de se estar a exagerar na dose ao paciente. Bom, aqui, primeiro é que, claramente, não podemos ter o que vai ser de facto essa medida. O que fizemos é tentar aqui explicar qual é a cadeia de efeito que pode acontecer. Mas também é preciso separar o pacote de medidas, não é? Há algum pacote de medidas que claramente visam os aspectos de curto prazo, que visam resolver problemas imediatos. E é a tipicidade da política monetária, que esta particular está a tentar ser acomodativa, que é cíclica. Portanto, a situação não está bem, então tem que ser restritivo. Se estivesse bem, ia ser expansivo. Portanto, entretanto, existe para lá dos problemas que nos afligem num determinado ponto, problemas que nos afligem em vários pontos da nossa vida, que já esses temos que olhar a longo prazo, e a médio e longo prazo, e alguns desses problemas são circundantes às políticas econômicas em si, são sociais, são políticos em si, no verdadeiro sentido, como isso estava aqui sendo referido relativamente à questão da ação político-militar. A produção interna, por mais que tente se incentivar, ela não vai responder à medida se há restrições de movimentação de pessoas e bens e, portanto, não há como a economia fluir como deve ser. Provavelmente, alguns focos de inflação poderão surgir como resultado disso. Portanto, são aspectos que eu separo em si deste pacote de medidas. Este pacote de medidas não vai resolver isso. Este pacote de medidas visa resolver um problema pontual que está ali. Entretanto, é preciso fazer um pacote de medidas que tem um longo alcance, que são também medidas que têm que ser coordenadas. Porque numa situação em que queremos, por exemplo, incentivar o desenvolvimento da agricultura, temos que encontrar uma forma de, primeiro, a facilitação dos procedimentos, segundo, facilitar o acesso à terra, terceiro, facilitar o acesso ao financiamento. Então, é um pacote de medidas lá. Então, o que o Banco de Moçambique está a verificar, eu acho que até certo ponto é correto, é que neste momento não tem outra alternativa senão restringir, não é? Agora, podemos discutir a dose, mas não tem outra alternativa senão restringir. Se nós continuássemos como estávamos, sem dúvida, acabaríamos numa situação muito pior. As nossas importações da forma como estavam, e se a gente vê uma coisa muito interessante, quando a gente analisa os dados do sistema, vê-se claramente que a expansão
portanto, do crédito da economia, tanto supera aquilo que é a expansão dos próprios depósitos da economia. Portanto, há aqui um excesso que houve no passado da expansão da moeda que financiou essa questão, essa expansão do crédito da economia, o que significa que esse excesso tem que ser retirado da economia. Qual é a dose que tem que ser feita para retirar? Depende sempre como tanto o mercado vai reagir. Aliás, em situações dessas, até o mercado pode reagir no sentido de desviar para o mercado negro, como está a acontecer em Angola, na Nigéria, e depois temos situações, muitas distorções, portanto, na economia. Entretanto, do lado da política fiscal, um aspecto a considerar é que a política fiscal em si não está a ser tão acomodativa como está a ser a política monetária. A política fiscal está mais no sentido de simplesmente não tomar decisões grandes, não avançarmos em grandes projetos, em isto, mas aquilo. Mas quais seriam essas... O essencial da despesa não está. Mas quais seriam essas decisões grandes? E percebe-se porquê. Porque tem muitos projetos que já iniciaram. Esses projetos todos implicam despesa e, provavelmente, do seu adiamento significaria um custo muito elevado do que essas grandes decisões passam primeiro pelas reformas dentro da própria despesa para cortar algumas despesas que nós temos vindo a falar. A questão da descentralização da própria despesa, que vai implicar a redução da despesa de funcionamento a nível central e flexibilizar a redução da despesa de funcionamento. Nesse momento é muito rígido, porque é mais para a despesa corrente. O outro aspecto é que existe neste momento a despesa está mais a cair porque um determinado financiador não financiou do que necessariamente tomar-se uma decisão de que uma despesa X não deve acontecer. Então, esse tipo de decisão tem que sair por dentro para poder ser implementado. E agora, sobre aquilo que é a coordenação entre a política monetária e a política fiscal, um aspecto aqui a notar é que, neste momento, por causa desse aspecto da política, ou seja, da política fiscal, que não está a ser muito acomodativa à situação do momento, ou seja, não está a apertar como a política monetária está a apertar, notamos que o governo está a aumentar aquilo que é seu crédito líquido, portanto, ou seja, o seu financiamento usando o mercado está a aumentar, portanto, isso por quê? Porque enquanto os seus parceiros de cooperação que financiavam determinadas despesas não estão neste momento a fazer como devia ser, está a enfrentar déficit de tesouraria, então isto está a obrigar o governo a ir ao mercado e quando vai ao mercado, aquilo que o governo injeta no sistema e aquilo que retira, acaba retirando mais do que injeta, então acaba ficando com uma situação de crédito líquido ao governo, uma situação positiva. É isso que está acontecendo tanto no mercado, o que mostra que enquanto a política monetária está a ir num determinado sentido, a política fiscal não está necessariamente a seguir aquela... Muito bem. Marangula, quando começou também levantava esta questão de que era preciso a reorientação da despesa pública e decisões de natureza fiscal. Isto para dizer que estas decisões, ou o Banco Central, por si só não resolve o problema. Mas quando falamos de reorientação da despesa pública, quando falamos de decisões de natureza fiscal, e vamos levar isto a fundo, o que estamos a dizer exatamente? Onde é que se pode reorientar despesas? Que decisões concretas é que podem ser tomadas em relação à política fiscal? Bom, eu queria retomar a questão da política monetária primeiro. Isso do Banco Central não só confiar em instrumentos oligopolistas, e depois ainda há espaço de
do Banco Central não só confiar em instrumentos puramente indiretos, não, puramente indiretos, digamos, para influenciar a conjuntura. O meu receio em relação a este modelo é um pouco apanhar por tabela. De facto, houve uma expansão do crédito, mas é um pouco apanhar por tabela o financiamento às empresas que efetivamente precisam e encarecer esse financiamento às empresas. Não, acho que aqui há uma porta aberta. Enquanto, de facto, foi bom o Banco Central optar por começar a discriminar, mas tem que discriminar mais. Como é que o Banco Central pode afetar aquele tipo de crédito, digamos, que vai para as empresas? Não considerar tudo um black box em que a medida toca a todos da mesma maneira, porque os efeitos até podem ser contrários ao que estamos a desejar. É por isso que eu estava a falar da questão da overdose. O que de facto pode ser feito ainda dentro do quadro da política monetária para assegurar que as empresas não sejam apanhadas pelo momento mau da conjuntura, que pelo menos consigam sobreviver, consigam ser o ponto fundamental para a reviravolta. Há países, há estudos que mostram que em alguns momentos é preciso racionar o crédito, é preciso de alguma maneira direcionar por medidas administrativas ou qualquer outro instrumento o crédito para as pequenas e médias empresas. Agora nós temos, felizmente neste momento temos até um instrumento, é o BNI, temos o Banco Nacional de Investimento. Provavelmente quando estamos a pensar na política monetária, acho que precisamos descer mais um pouco para Moçambique e pensar o que de facto, se antes o Banco Central queria corrigir o problema de acesso a crédito para as empresas e começou a baixar a facilidade permanente, agora talvez não é o momento de voltar para trás, é o momento de dizer, ok, já começamos um ciclo, mas precisamos provavelmente de encontrar uma melhor política para fazer o targeting, digamos, das pequenas e médias empresas por via de vários mecanismos que efetivamente existem. Agora, em relação à orientação da despesa, acho que há muitas maneiras de olharmos para isto. De facto, é possível, por via de cortes nos subsídios, nós temos, mas é um problema político sensível, mas temos a questão de fundo, é que tipo de subsídio estamos a dar? Estamos a fazer subsídios ao consumo. Quando nós fazemos subsídios ao consumo, estimulamos o consumo e, provavelmente pior, quando nós fazemos subsídio ao consumo, até provocamos questões como o êxodo rural e todo o tipo de coisas, porque tornamos as cidades atrativas, porque os preços dos bens e serviços até são baixos. Esse é um ponto. Então, a questão se pode pensar nele é que tipo de subsídios nós precisamos de dar. Provavelmente precisamos de cortar nos subsídios ao consumo, digamos, pensar que administrativamente vamos conseguir manter o preço do pão constante, porque não vamos conseguir. Pensar que administrativamente vamos conseguir manter o preço dos combustíveis ou então o preço, digamos, dos transportes constante, porque isso é feito com custo. E será que a longo prazo não beneficiamos mais se esses recursos estamos a mobilizar para sustentar o consumo? Podemos usá-los para beneficiar a produção e, por efeitos multiplicadores, beneficiar, digamos, a economia. E também, naturalmente, a questão dos subsídios às empresas públicas. Acho que é fundamental, é preciso pensar na racionalização de toda a despesa pública e, em particular, que tipo de empresas públicas precisamos. Será que precisamos de todas essas empresas que temos? Então, nessa lógica e nessa discussão que acho que ultrapassa um pouco o espaço, digamos, dos decisores de política pública, é um problema da sociedade. Que tipo de Estado queremos, que tipo de despesa pública queremos, que tipo de empresas públicas queremos? Muito bem, Marangola. Vamos agora, caro telespectador, observar um breve intervalo. Voltamos para continuar a discutir as decisões que foram tomadas ontem pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Até já.
Plus TV inicia sábado a veiculação de 6 episódios sobre o Parque Nacional de Gorongosa. E no primeiro episódio, veja o mistério dos leões, o processo de restauração dos leões, os desafios por que passa esta espécie depois de vários anos em declínio. Muito boa noite, voltamos para a segunda parte do programa O País Econômico. Em cima da mesa discutimos as decisões tomadas pelo Banco de Moçambique, tendo em conta o ambiente econômico que se vive nos últimos dias. Para quem ligou o televisor agora ou nos sintonizou agora, o Banco de Moçambique decidiu ontem subir as taxas diretoras para conter a inflação e tentar recuperar o peso da moeda moçambicana, o metical. Sengo, o professor Marangula levantava aqui algumas hipóteses de reorientação ou de corte da despesa pública, nomeadamente os subsídios ao consumo, e dizia no fim os subsídios às empresas públicas, que eu quero ver qual é o seu entendimento e onde é que pensa que é possível o Estado cortar as gorduras, de modo a que numa situação como a que vivemos hoje, ter o equilíbrio necessário para o Estado continuar a assegurar de forma justa as suas obrigações. Bom, em termos de cortes, já falamos alguns aspectos e no que diz respeito aos subsídios, claramente já existe algum sinal de que o governo já começou a baixar alguns subsídios, tanto ao nível do pão. Ainda ontem tivemos uma reunião dos panificadores. Ao nível dos combustíveis também. Exatamente. Agora, assim, a questão do subsídio às empresas públicas e a questão da rentabilidade das empresas participantes, os ativos todos que o Estado detém, ativos empresariais, isto é que sim, merece, de facto, numa situação desta, uma reflexão de que tipo de ativos empresariais o Estado precisa de ter e o que é que espera, o que está a ganhar sobre isto. No último Conselho de Monitoria de Ambiente de Negócio, que foi dirigido pelo primeiro-ministro, tanto onde reuniu-se com a CTA, tanto o governo e a CTA reuniram para avaliar as reformas que estão sendo feitas. No discurso de abertura, o presidente da CTA teria referido que um dos aspectos que o governo devia pensar seriamente era a redução dos seus ativos empresariais a favor do setor privado, porque o que está neste momento a contribuir em termos de despesa está a ser quase que insustentável e em termos de ganho que está a receber disto, pelo menos ano passado, de toda a receita do Estado, só apenas 1,5, se estou muito certo, é que veio dessas empresas. Portanto, é negligenciável aquilo que essas empresas contribuem para aquilo que é o Tesouro. Então, como é que podemos fazer para que essas tornem-se mais contributivas para todos nós? E aqui é onde pensamos que a aliança com o setor privado é possível fazer, porque são empresas que estão em setores rentáveis, setores atrativos e que já existe um investimento base, que chamamos custo afundado, CAPEX, não é? Já feito, que a partir ao longo do tempo está-se a perder. Aquele investimento feito ali, que é um investimento elevadíssimo, está-se a perder e que provavelmente o setor privado não tenha muita capacidade ou de reconstituir ou então de fazer de zero um investimento daquele nível. Então é possível aproveitar. Nas crises mundiais, após a Guerra Mundial, nós vimos o que o Japão fez, por exemplo, escolheu empresas e deu função a cada uma das empresas. Por exemplo, a Toyota, uma das funções era produzir
divisas, portanto, produzir caro para exportar e trazer divisas, portanto, para o país. Vimos a questão do Qatar, escolheu empresas que são privadas, mas que têm participação do Estado, escolheu empresas do setor privado, que é esta, vocês vão produzir fertilizante, você vai produzir isto, e foi trazer capital internacional, foi buscar os noruegueses, que são especialistas na produção de fertilizantes, foi buscar os melhores construtores, os melhores gestores do setor financeiro, tudo isto com um desenvolvimento direcionado. Pode parecer uma má governação a esta altura, fazer uma escolha, um desenvolvimento direcionado, que é escolher, de facto, atores da economia, mas a longo prazo isto pode ter resultado. E eu sei que, neste momento, existe sempre uma reticência, uma retração, diria que um pessimismo. Uma desconfiança em relação ao setor privado, em termos práticos. Aquilo que aconteceu no passado. Pode vir a acontecer no passado. Mas é possível, sim, fazer isto. Hoje em dia existem vários modelos de investimento, de financiamento a um investimento. Um deles, por exemplo, é Project Finance, que é se temos desconfiança que o setor privado que estiver a gerir esse determinado projeto, devido a desvios de fundo ou não, o Project Finance assume, por exemplo, que o fluxo de caixa, o fluxo de cash flow que é gerado para este projeto, não vai para o gestor, vai primeiro como se diz, ao financiador, ao credor deste projeto, e ao financiador, ao implementador só fica exatamente aquilo que é necessário para, portanto, vai ao credor para amortizar aquilo que é o empréstimo e volta ao financiador o que é necessário para a sua operação. É um modelo mais ou menos de uma forma simplista. Portanto, existem vários modelos que podem ser implementados, que assegurem uma interligação entre o setor público, os ativos já existentes e, por exemplo, hoje em dia, é verdade que a Amabor está como está com uma obsolência, mas nós importamos borracha, sabemos que estamos a importar borracha, existe a vidreira, nós importamos o vidro. Existem muitas outras empresas nas quais nós fazemos importação daquilo que é o seu produto. Por que é que nós não podemos fazer um desenvolvimento direcionado e trabalhamos com essas empresas? Hoje existe a companhia de Vanduz, que não estou a fazer publicidade das empresas, mas que é uma empresa que já mostrou no passado tinha capacidade de produzir alguma coisa. E hoje está ali como está. E como é que podemos aproveitar o know-how desta empresa e fazer com que ela tenha um papel na economia, na produção alimentar? Que era seu papel, é o que fazia. E fazia exportação. Portanto, eu acho que podemos repensar nos ativos empresariais do Estado, num modelo em que esteja muito ligado tanto com o setor privado e a partir daí possamos aumentar a nossa produção e aumentarmos a rentabilidade desses ativos empresariais do Estado, que neste momento é mais um custo do que... Muito bem. Rangula, esta decisão de alterar o regime de reservas obrigatórias, é verdade que a médio e longo prazo é difícil prever os resultados, mas pelo menos há a certeza de que reforçam as reservas líquidas internacionais, à medida em que o Banco Central vai captar logo 15%. Sim. De facto, a única certeza que temos neste momento é, uma vez implementada a medida, vai criar alguma disponibilidade de reservas internacionais ao Banco Central. E nessa perspectiva, se a intenção do Banco Central for refrear a taxa de câmbio, vai meter esses recursos no mercado. E, pelo menos esta certeza temos. Agora, o que é que vai acontecer a médio e longo prazo do ponto de vista de expectativas e de reação dos depositários, de quem está a ser objeto dessa medida, nesse caso os bancos comerciais, como é que eles vão reagir? Porque se eles tinham um determinado tipo de moeda que não tiravam do sistema e por algum motivo isso acontecia. E se o Banco Central toma a decisão de obrigatoriamente, usando o seu poder de discrição, retirar esse dinheiro, há
há naturalmente uma reação imediata, que é cumprir com a ordem da autoridade, mas o processo de ajustamento, digamos, penso que vai acontecer a médio e longo prazo, não sabemos em que direção. E até que ponto, com base nesta certeza de que se reforçam as reservas internacionais líquidas, como é que, através desse instrumento, o Banco Central pode ajudar a recuperar o peso, o valor do metical perante o dólar? O canal, penso que o Dr. Sengo explicou, é retirar, uma vez em posse do Banco Central, porque neste momento está entesourado, dizemos que os agentes econômicos preferiram reter aquela moeda dólar como um ativo, como um elemento de riqueza, e que a espera que ele valorize, à medida que vai valorizando, as pessoas vão ficando cada vez mais ricas. Essa é a ideia, a lógica de reter e não entrar como um elemento líquido. Agora, a ideia é, se o Banco Central consegue ter esses recursos, mete no sistema, aumenta a oferta, digamos, de dólar, okay? Há mais liquidez em dólar, e havendo mais liquidez de dólar, o preço do dólar baixa, que significa que há espaço para a recuperação da moeda nacional, que a moeda nacional vai de alguma maneira apreciar, mantendo tudo, quer dizer, não tendo provavelmente o problema da tensão político-militar, não piorando a situação da tensão político-militar, talvez com base no acesso de outras fontes de divisas, provavelmente vamos ter um efeito de relativa estabilização da taxa de câmbio dentro, talvez lá para o final do ano e no início do próximo ano. Sim, isso quer dizer que, pelo menos, a partir do momento que esta medida entrar em vigor, pelo menos as reservas internacionais líquidas ficam de alguma forma aliviadas. Bom, aliviadas porque tem mais uma fonte de financiamento. De todas as outras fontes que tinha antes, não é? Adicionou uma. Portanto, nesse sentido. Agora, sobre os efeitos, é que estamos. Mas aqui é uma coisa que temos que dizer, é que primeiro temos que ver quais são os maiores detentores da moeda aqui, desses depósitos. Moeda estrangeira. Desses depósitos. Geralmente são os grandes projetos. Os grandes projetos detêm uma maior parte desses depósitos em moeda estrangeira. Por quê? Porque elas têm muitas transações que se fazem em moeda estrangeira, tanto a nível nacional como a nível internacional. Mas mesmo a nível internacional fazem muitas transações em moeda estrangeira. Tem as organizações não governamentais que recebem transferências fora do país para as suas atividades, também detêm, continua mesmo em momentos de crise de ter muito. E são estes, porque os exportadores esses já não estão tão fortes como estavam anteriormente. Os preços estão a baixar, o camarão não estava sendo exportado, o que era exportado só começou agora em abril, portanto, a época do camarão para, como se diz, pesca de camarão, captura do camarão. E, em todos os aspectos, a agricultura está com um problema que tanto pelo nível de produção, assim como pelos preços, não está a ajudar muito. Então, os grandes projetos são os maiores editores dessas moedas estrangeiras e que, a sua forma de ser, pagam salários em dólar, em moeda estrangeira, pagam rendas em moeda estrangeira, portanto, acabam fazendo as suas despesas, pagam os serviços que têm, construções, projetos que ainda estão em curso, também em moeda estrangeira. Portanto, este tipo de agente econômico é daquele agente econômico que provavelmente não, embora tenha uma forma de financiar a sua moeda, a necessidade de moeda estrangeira, porque vai buscar no parceiro fora do país, enfim, não tem tanto interesse em colocar essa moeda tanto para ter metical, porque não precisa disso, faz a sua maneira. Portanto, é aqui onde provavelmente o papel deste tipo de medida pode vir a funcionar. Mas pela própria a imperfeição que o próprio mercado tem, que é não conseguir cumprir com o regulamento cambial que está muito claro, que todos os pagamentos
tanto em Moçambique, que são feitas em moeda nacional, que então não é cumprido. E outro aspecto é que, apesar de estamos como estamos, esta economia, os saldos médios de depósitos em moeda estrangeira andam à volta de 1,7, 1,8 bilhões de dólares. Este valor, para uma economia como a nossa, é um valor que é significativamente, poderia não ser exatamente o que é necessário, mas é significativamente alto para aquilo que poderia se esperar, ou comparativamente àquilo que está acontecendo no momento. Não há uma grande justificação, considerando que existe um estoque deste na economia formal. Não há uma grande justificação para ver tanta falta de divisa. Agora, a única justificação que encontramos, de facto, é que, primeiro, o detentor da divisa não tem incentivo em desfazer-se dela, porque faz os pagamentos, pode fazer os pagamentos como quiser. Depois, a expectativa também do ganho metical está fraco relativamente àquela. Mas nós devemos já falar que desenvolvimento empresarial, que a empresa é que sofre, é que com a falta de dólar no mercado, quem sofre é a empresa. Portanto, é que por mais que o dólar esteja caro, portanto, esteja 50, 56, como estiver, o crédito esteja caro, como agora subiu a FPC, tanto a Prime Lending Rate também subiu no último mês, está a 17,1% ou 3%. Por mais que tudo isso esteja caro, a empresa nem sequer consegue ter. O problema não é só a questão do preço, é ter o acesso a isso para poder funcionar. Portanto, fazer a importação das matérias-primas para continuar a produzir, fazer pagamento de diversos serviços que é prestado. Portanto, tudo isto não podemos ter, a empresa não pode ter se não tem divisa para fazer a importação. Portanto, para além de olhar que a taxa de juros está a subir, que é um aspecto que discutimos, é preciso também olhar que esta empresa, para funcionar, precisa disto aqui para poder funcionar. Então, há algum mérito nesse aspecto. É preciso olhar como, de fato, isso vai funcionar. Agora, do lado do crédito em si, de facto, esta é uma sinalização que o Banco Central está a fazer que, neste momento, não é a melhor altura para obter crédito. Vale a pena fazer um depósito a prazo, não é? Que é um investimento, porque a taxa de depósito também subiu, vai ganhar mais do que ser penalizado a pedir empréstimo. Muito bem, vamos falar agora mesmo do crédito. Marangula, o Banco Moçambique também decidiu aumentar a taxa de juros da facilidade permanente de cedência de liquidez de 10,75% para 12,75%, uma subida de 200 pontos básicos. Aumentou também a taxa de juros da facilidade permanente de depósitos de 3,25% para 5,75%, um aumento de 150 pontos base. É aquilo que o senhor estava a dizer, este é um momento difícil para ter acesso ao crédito. Sim, de facto, provavelmente não fiz uma análise daquilo que foi o impacto da tentativa que o Banco Central teve no ano passado de ir reduzindo a facilidade permanente. Mas os riscos destas medidas é reverter todo aquilo que pareciam os ganhos. Uma subida de 200 pontos base é muito pesada. Sim, é reverter mais ou menos aquilo que foram os ganhos daquele processo em que de tentativa de facilitação do acesso ao crédito. Bom, neste quadro, olhando para aquilo que é a estrutura do crédito na economia, naturalmente está certo o Banco Central, porque uma boa parte do crédito vai para o consumo. E é o consumo que acaba, de alguma maneira, sustentando duas coisas. Ou as importações, é o consumo que acaba, de alguma maneira, sustentando uma espiral inflacionária. Então, uma parte significativa, efetivamente, vai
vai para o comércio, o consumo, e nessa lógica, efetivamente, faz sentido retrair. A questão, provavelmente, que é ainda uma equação que já vem de bastante tempo sendo levantada, sendo colocada, é a questão de como é que fica o setor produtivo neste processo todo? Como é que, no quadro dos nossos instrumentos de política econômica, também criamos as condições de facilitação de crédito para quem quer investir na indústria, não é? Quem quer investir numa perspectiva de longo prazo dentro do país. Como é que nós facilitamos esse investidor moçambicano a ter acesso a crédito, não só para comprar matérias-primas, mas a ter acesso a crédito para expandir a sua capacidade produtiva. No cenário atual, de facto, são momentos que vão ser duros, efetivamente, vão ser momentos duros, porque a taxa de câmbio vai subir, vai encarecer aqueles que contraíram créditos no passado com referência às condições do mercado. Significa que o crédito dessas pessoas vai naturalmente ter que ser mais alto. Tem um impacto direto na Sim, vida toda. Tem um impacto direto. O crédito vai ser relativamente mais caro. Para essas pessoas vai ser relativamente mais caro. Para esses produtores e tem a consequência de estar a acontecer num quadro de depreciação cambial, em que a empresa está a amarrar o cinto para poder importar, ao mesmo tempo enfrenta esse quadro. Mas são momentos de ajustamento que por algumas vezes temos que passar, se a economia opera numa situação em que a absorção interna é mais elevada que, digamos, que a capacidade de produção. Muito bem, Sengo. Sobretudo para as empresas, aquilo que estava a dizer o Marangula, que não há aqui um mecanismo de discriminação, pelo menos do setor produtivo, que garante o funcionamento da economia, e sendo funcionário da CTA, esta deve ser uma grande preocupação. Sem dúvida. A minha opinião aqui é que esta não deve ser necessariamente a intervenção do Banco de Moçambique. O Dr. Marunga mencionou bem um instrumento que existe, que é o Banco Nacional de Investimento, que, em coordenação com o Ministério da Economia e Finanças, pode muito bem fazer políticas intervencionistas para resolver determinados problemas. E aqui não devemos nos espalhar, devemos elegermos alguma coisa que pode nos ajudar a criar um impacto tanto nessa economia e na balança de pagamento. E estávamos aqui a falar um pouco da questão dos ativos empresariais. E é mais fácil fazer desta forma. Ativos empresariais do Estado, é o BNI que financia, que é o financiamento mais estruturante, e temos uma gestão privada, e tanto é possível. Agora, o outro aspecto é que estas medidas, há setores que estão muito mais expostos a estas medidas. Particularmente, aqui tenho a destacar o setor imobiliário. Nos últimos tempos, é dos setores que mais beneficiou tanto da expansão do crédito. Tá? E por quê? Porque a economia, geralmente, esses são aqueles setores que, quando a economia está em aquecimento, eles também respondem muito rapidamente. E vimos o que aconteceu em toda a cidade de Maputo e um pouco por todo o país. Houve construções, venda de questões de apartamentos em toda a parte. E essas empresas são as que mais foram fazer levantamento de empréstimos. E estou a prever que aqui a venda, os custos desses apartamentos poderão não, ou seja, aquilo que era previsto ou que estava sendo a venda que foi a venda desses apartamentos não seja necessariamente suficiente para pagar aquilo que é um empréstimo contraído. Provavelmente aqui essa já é uma chamada de atenção também para não digo chamada de atenção do Banco de Moçambique, mas um alerta que o Banco de Moçambique e os bancos comerciais devem ter na sua coordenação, que é preciso tomar muita atenção a este setor. Aliás, é o setor que sempre gera bolhas muito difíceis de controlar depois. O segundo aspecto é que, mesmo para o financiamento, aquelas linhas especiais para o financiamento da agricultura, algumas linhas, ou uma boa parte das linhas desse financiamento, tem como base a FPC. Então, se a FPC está a 12,25%, significa que não se consegue... E a FPC é mais um pequeno spread, né? Porque naquela altura tomava-se em alusão de que a FPC estava
baixa, estava a 7%, então mais uns 2% talvez caía nos 9%, mas agora já estamos a dizer que estamos a financiar a agricultura a uns 15%, que é muito elevado para aquilo que é a rentabilidade tanto daquele setor. Mesmo não falando das calamidades que assolam tanto este setor. Portanto, aqui é uma chamada de atenção, né, que é preciso irmos ver essas linhas especiais de financiamento e ver até que ponto é de facto contributivo para a economia de forma positiva. Mantemos um modelo de financiamento deste género, porque com as calamidades que estão a acontecer e as pessoas já têm esses créditos, tem os custos para pagar esse crédito aumentou. E o outro aspecto é que tanto o BNI como o Ministério da Economia e Finanças, nós sabemos o que aconteceu na primeira campanha, portanto, na primeira época, primeira campanha agrícola, com a perca de hectares de já lavrados, de animais, tudo isso. Era preciso haver uma concertação, mas muito bem, ações muito bem concertadas para esta campanha que vem. Porque se falharmos a campanha que vem, a situação nossa vai ser muito pior daqui estamos a viver atualmente. Então, era preciso que, tanto sob o ponto de vista de instrumentos de financiamento, o Ministério da Economia e Finanças, através em coordenação com o BNI, o Ministério da Agricultura, pudessem tomar medidas muito concretas. Ainda falta algum tempo para chegar lá. No sentido de garantir. E houve, não sei que tipo de financiamento é aquele do BAD, do Banco Africano de Desenvolvimento, que anunciou aquele aumento. Não sei que tipo de financiamento, quais são as áreas que vai financiar, são infraestruturas ou a produção, mas era preciso considerar todos esses instrumentos para olhar muito, portanto, para esse aspecto. A nossa economia só poderá melhorar se nós conseguirmos, portanto, de fato, melhorar este setor que é base e diminuirmos a nossas importações. Mesmo para terminar, faço essa pergunta ao Marangula. Aquilo que preocupa muito as pessoas não é o dia de hoje, não são as decisões do Banco de Moçambique, é o futuro. Olhando para este cenário todo que a economia e que o país vive, que futuro é que as pessoas podem esperar, tendo em conta estes indicadores preocupantes que nos surgem à frente? Bom, olhando aquilo que tem sido o sustento da economia, digamos, o que tem sido parte importante do crescimento da economia foi sustentado, digamos, durante muito tempo pela despesa pública. Uma outra parte, digamos, foi sustentada pela entrada do investimento direto estrangeiro. E depois podemos pensar na hipótese, digamos, das exportações. As exportações não estão a ter um mercado que poderiam ter desejável, e por causa disso o investimento direto estrangeiro também não está a ter expectativas promissoras para canalizar recursos para a economia nacional. E a seguir temos naturalmente a questão da despesa pública, que neste momento a despesa pública está bastante condicionada. Está condicionada em várias formas. Está condicionada primeiro pelo conflito. Este conflito político-militar já condiciona a despesa pública, porque quando se está num processo de conflito, parte importante dos recursos naturalmente tem que ser alocados de alguma maneira ao conflito. E está condicionado também, digamos, pela necessidade de pagamento da dívida externa e pelos compromissos internacionais que Moçambique assumiu, neste caso, com o Fundo Monetário Internacional, e a necessidade de consolidação da despesa pública. Então, é de esperar que a despesa pública, o déficit reduza, o déficit público reduza, o que significa, em termos práticos, que a despesa pública, em termos reais, vai ter que reduzir. Depois também temos que esperar, com estas medidas de política monetária, são mais medidas restritivas, e o que significa que
E isto vai, por causa da conjuntura internacional, este ano, próximo ano, talvez nos próximos 2 anos, provavelmente vamos passar por um momento difícil de ajustamento da economia, digamos, para os novos desafios. Muito bem, resta-me agradecer a vossa presença. Eduardo Sengo, sei que queria falar, mas estamos mesmo sem tempo. Resta-me agradecer a vossa presença. Constantino Marangula e Eduardo Sengo, economistas. Sengo é funcionário da CTA, diretor adjunto da Confederação das Associações Econômicas, e Marangula é professor na Universidade Eduardo Mondlane. Caro telespectador, assim que nos acompanhou, analisamos assim as decisões tomadas ontem pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Até a próxima quinta-feira.